leitura em João capítulo 13, amém? E nós vamos aqui, no tempo, desenvolvermos esta bendita palavra, amém? Existem algumas coisas que nós precisamos entender, tá? Na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Cada dia que passa, que a gente vai mergulhando, né, nas águas da palavra de Deus, mais a gente vai se maravilhando, né? Porque ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. E tudo já escrito, tudo já dentro da bitola de Deus, da perfeição de Deus, tudo. Um Deus que não perde a sua linha. Não é uma experiência da NASA, né? Não é uma experiência de Elon Musk mandando um míssil para não sei aonde, para atravessar o domo, para uma tentativa de ir à Lua, uma experiência de uma vacina, uma experiência disso, daquilo, não. Deus, ele é perfeito. Né? Estamos aqui na América do Sul, no continente, né? Separado do continente africano, do continente da América do Norte, distante, dentro de uma geopolítica, mas Deus conhece tudo, faz tudo dentro da sua vontade, da sua soberania, do seu poder. A gente se desespera, o ser humano se desespera, o ser humano, ele não quer, mas na verdade é muito fácil administrar, a vida não é difícil não. É que a gente está com outros olhares, está em outros focos, com outros olhos, e aí não enxerga, né? Maria vai as Marias vão, naquele domingo de manhã, visitar Jesus. Olha o que é a cabeça humana, olha o que é a bitola humana, olha o que é você se programar para ter um olhar no que você quer ver. Eu quero ver isso. O que é que ela queria ver? Um corpo dentro de uma sepultura, todo esbagaçado, todo ensanguentado, todo moído. Ela estava levando panos de algodão, ela estava levando vasilhas de água, perfumes, para limpar o rosto meigo de Jesus, para perfumá-lo, para ainda higienizá-lo. E ao chegar naquele lugar, desejava, dentro da visão do que ela, humanamente limitada, queria ver. E quando ela vai no meio do caminho pensando que a pedra, o cofre onde Jesus estava depositado, a urna, tinha senha a laser, códigos de reconhecimento digital, o sinete do rei e toneladas e toneladas de impedimento. E ela caiu a ficha: quem poderá remover a pedra? 10, 15 soldados para colocar aquela pedra e encontrar um corpo morto, fragilizado, de torturas, de hematomas. E no meio do caminho, quando ela chega ali, ela encontra 2 soldados caídos no chão, desmaiados. Ela encontra a pedra que era um grande impedimento para que se cumprisse a sua ignorância. A ignorância que Jesus ressuscitaria no 3º dia. Viver dentro dos limites da realidade humana. Há 30 anos atrás,
Eu ainda tenho esse livro, esse caderno, está aqui na biblioteca. Há 30 anos atrás, meu amigo, chegou em minhas mãos um estudo de um estudioso da Escola da Bíblia de Genebra. Eram livros raros. E chegou aquele livro muito velho, e eu fiz a cópia do livro, comprei um caderno e comecei a estudar sobre a fé. E está aqui. Eu atravessei muitos lugares, rios, águas, chuvas, e sempre tinha muito cuidado com aquele caderno. Eu tenho tanto medo de ler aquele caderno, que eu li 4, 5, 6 vezes, estudei e coloquei dentro do meu coração, porque eu poderia perder pelas intempéries do tempo, das dificuldades de viajar, ou de perda de bagagem, mas eu consegui, ele está ali. E eu sempre tive medo, quase sempre olho aquele caderno, e eu sinto o estalo na alma. O estudo da fé. Quando Maria chega ali, que ela vê os soldados no chão, aquelas paredes todas iluminadas, aquele ambiente de glória. Talvez as pessoas... Eu quero dizer para você, a experiência que você tem vivido é de religião. A experiência que muitas pessoas têm vivido é de placa de igreja. Está enganado no movimento. Não abriu, eu não vou dizer nem chácara, nem glândula pineal, mas não abriu o olho espiritual. E eu fico vendo a conversa de certas pessoas, os diálogos, e eu fico assim olhando, sabe, e prescrustrando dentro da minha alma o batel, a falta, jogou a linha e não está chegando no fundo, porque é profundo demais. Meu Deus, que profundidade é essa? Não tem mais linha e não chegou no final. Suspende o batel. Diz que Paulo, no naufrágio na ilha de Malta, diz que eles jogavam a âncora e não chegava. Era 300, 500, 1 quilômetro de corda. Ele jogava e a âncora não chegava no fundo. Porque as coisas de Deus é muito profunda. Quando tem que naufragar, vai naufragar. É a glória que tem que se manifestar. E Maria chega ali, olha para um lado, olha para o outro. Quem vai mover a pedra para me fazer essas atitudes humanas do meu pensamento, da minha esfera, da minha cosmovisão, das minhas limitações humanas, de dor, de lágrima, de alegria, de fome, de sede, das circunstâncias humanas? Ali não tem nada de sobrenatural. E de repente sai Jesus do meio do nada. Ela olha para Jesus e diz: jardineiro, roubaram o corpo do meu filho. A outra interpela: onde está o mestre? Jesus olha para elas e abre de vez a cortina da ignorância, abre, enfia a mão na cabeça e abre. Sou eu que falo contigo. Aí corre para abraçar Jesus, e Jesus usa uma expressão que eu lendo nos livros, sermões de Padre Vieira, nos meus 18 anos de idade, em latim, que eu gostava de estudar latim, e Jesus fala: not me tangere, não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Não me toque. Mistérios. Mas muitas pessoas preferem viver a vida da religiosidade humana, das administrações humanas, da vida humana, e aí fica perdido no meio da igreja, corpo de Cristo espiritual,
porque está cheio de vultos, cheio de rudimentos humanos, de crenças, sabe, da estupidez, espafatúdia do homem, da teologia, daquelas teias de aranha, névoas, porque não tem muito diálogo com essas pessoas, não tem muito a ensinar, porque elas estão blindadas e bloqueadas com panos e mirras para poder encontrar um Cristo morto em uma sepultura. E que ainda tem uma dificuldade de pedras de granito que está impedindo de que ela leve adiante a sua ignorância, a sua falta de conhecimento. É um pobre. Quem é o verdadeiro pobre? Não é aquele que nasce na favela, na lama. Não é aquele que nunca foi na escola. O pobre, o miserável, o ignorante é aquele, meu irmão, que não quer perder noites de madrugada orando no mundo sobrenatural. É mais fácil ele entrar dentro de uma porta dessa aí, dentro de um muquifo desse aí de placa de crentinho evangélico, e fica lá sentado ouvindo uma gravata e um paletó, encher a cabeça dele de merda, de papel, de tinta e de caneta, porque é mais fácil. Disse que Jesus estava trazendo algo colossal, lindo, belo, bonito, cheiroso, como ele sempre trazia. Ele não trazia nada do que é da terra. Ele dizia: olha, ninguém foi ao céu senão de quem de lá veio, eu, Jesus. E ele só trazia a revelação, e o povo com a mente de topeira, uma avestruz que cava um buraco e enchia a cabeça. São estopeira, não conseguem ver o invisível. E ali no meio daquela multidão, alguém levanta e diz: Senhor, eu queria que o Senhor resolvesse um problema aqui, entre eu e o meu irmão. Jesus para e olha aquela situação. Onde é que eu entro? Quem me colocou juiz dessa situação? Isso é um problema que deve ser resolvido entre vocês. Mas o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero falar? Se Jesus entrasse ali e resolvesse o problema, se o nosso irmão Adelso orasse e ressuscitasse o pai, para o pai voltar a viver a mesma vida, subir o morro e acender uma vela para uma entidade, para suas crenças, ao Jesus chegar ali e interpor a evolução e o crescimento de dois seres humanos, eles vão continuar sendo aquelas duas pessoas que vão brigar por herança. Ia surgir outros problemas. Quando Jesus ele olha para os discípulos e diz: olha, vou sentar aqui e vou lavar o teu pé. Ah, Jesus, não, isso é muita humilhação. Senhor, João Batista disse que não era digno de desatar a sandália do teu pé. Como é que tu vai lavar o pé do meu pé? Não, isso não. Saia fora, rapaz. Fique na sua aí, porque o que eu estou fazendo agora você não sabe. Falta pé, falta pano para manga. Você é menino ainda, você não tem. Você não está no nível. Você está mamando no peito de tua mãe aí, vou pegar um prato de sarapatel, você vai comer hoje, daqui a 10 minutos tu está morto, porque aquilo ali, se cozinhar 10 horas de relógio, ainda tem bactéria, tem vírus, tem tudo ali, você vai se encapotar no meio do caminho, você tem que tomar leite. Quando você tiver 30, 40 anos, com dente, tu quebra esse osso aí, que até agora tu não tem força para quebrar. Você não pode intervir na evolução de ninguém, meu irmão. Tem que suportar dor de parto, para que Cristo seja gerado nas crianças. Agora, existem seres que não evoluem.
que a única ascensão que quer ter na vida é comprar um carro, é comprar uma casa, é comprar uma fazenda, é comprar uma moto, é comprar uma nova roupa, ascensão material. Eu cresci, painho, eu saí daqui da roça, fui morar em São Paulo, eu estudei, eu cresci. Meu pai, eu voltei 30 anos depois, 10 dias depois o pai morre. O que é que valeu os 30 anos de ausência? Trocou o dinheiro, a casa, a conquista, a vitória, a ascensão material por 30 anos de ausência daquilo que era mais importante na vida dele. E a vida é assim. Quais são as suas primazias? Ninguém pode servir a dois senhores, meu filho. Cheio de planos, cheio de projetos. Não evolui, não cresce, o que você representa. Porque não tem capacidade de viver com aquilo que Jesus disse. Todos estão limpos, menos um. Eu cheguei aqui hoje e pedi uma palavra a Deus e li esse texto aqui pensando que eu não gosto de programar, que não existe programar para pregar, é Deus que conhece a necessidade, eu tenho que preparar, conhecer a palavra como ninguém. Prepara-te como obreiro, que não tem de quem se envergonhar, mas que sabe manejar a palavra. Quem conduz a mensagem não é a formatação de neurônios dentro da minha sinapse neural, teológica, hermenêutica, de produzir um sermão. Isso não pode. Acontece, na religião isso funciona muito bem, aplausos e maravilha. Mas ao corpo de Cristo, só o Espírito Santo conhece a necessidade e a instrumentalidade daquele que pode ter dentro da sua caixa de ferramentas os instrumentos necessários para ser aplicado no momento necessário. Tem que ter depósito, como disse Paulo. Ele tinha depósito, e esse depósito, qualquer momento que você abre lá, você vai lá dentro do almoxarifado, tem lá a ferramenta precisa. Se é um parafuso estrela, se é uma porca, se é um parafuso francês, se é um alicate de corte, se é um alicate, tem que ter. Então prepara-te como que não tem de quem se envergonhar. Opa, você não tem isso aí, não tem. Faltou elasticidade, faltou capacidade. Por quê? Por preguiça. Porque não se colocou na mão daquele que disse, pedi e recebereis. Bati e abri-vos-á. Está aí, ó. Vou colocar diante de você aí, meu filho. Olha o campo verde, é todo seu, rapaz, como diz Benito de Paulo em sua canção. Mas não. E aí me veio essa palavra que Jesus senta ali na mesa, lava os pés de todo mundo e diz, todos estão preparados. Todos estão limpos, menos um. E eu disse comigo, aí está o tema de uma mensagem. Todos, menos um. Todos, menos um. E descendo a ladeira, falando com Deus, aqui, Deus disse, escreve aí, meu filho, na tábua do teu coração. Quem não tem capacidade de viver com os menos um, não pode ser igreja. Jamais vai compreender, jamais compreenderá o partir do pão na comunhão da mesa. Pois a igreja convive entre lobos, bodes e joios. Só que existe uma coisa que muitos não entendem. Conviver é uma coisa e viver é outra. Paulo disse, não convivo mais eu, mas Cristo convive em mim. Não, ele disse, não vivo mais eu. Ele não disse conviver, ele disse viver. Cristo vive, não convive. Conviver é aceitar as intolerâncias. Aos 16 anos de idade, minha tia me deu um livro de presente, e eu quero fazer menção dela, minha tia Angélica, me deu um livro de um padre, na época eu era católico, fugindo da religiosidade, estudando, ela me deu um livro que eu tenho guardado aqui na biblioteca até hoje, A Arte de Conviver, do padre Rock Schneider.
Eu não vivo limpando e pegando um papel para levar para o banheiro, não, para quando não tiver papel higiênico. Eu trago as coisas para dentro do meu coração para me viver. Porque papel pega fogo, pregação, bonito, aplauso não resolve nada. Isso serve para crente, para religioso. A palavra é para ser vivida. E na arte de conviver, na primeira página do livro, ele diz assim: viver e conviver. Qual a diferença? Eu aprendi. Viver é quando você compartilha. Eu vivo com Sueli, eu não convivo com ela. Ela é parte de mim. Conviver é com o vizinho. Conviver não é participar da vida do outro. Conviver é a arte de ser tolerante, de compreender que o outro não tem uva para me dar, porque ele é um pé de espinho. A igreja convive, está no mundo, mas não vive no mundo. Estamos convivendo aqui com joio. Estamos convivendo com espinhos, com lobos, joios e bodes. Mas não compartilhamos, não vivenciamos, não vivemos dentro desta linha de raciocínio e de prática. Paulo disse: aqui está o fundamento. Receba. Agora veja o que é que você vai construir aí. Veja como é que vai ser a sua vida aí. Aqui está o fundamento, tome. Aqui estão as pedras, tome. Aqui está o cimento, tome. Quando eu era criança, eu fui estimulado pela minha família, minhas tias, todas professoras, a eu amar a leitura. Não tinha isso aqui não, celular. Eu agradeço a todas elas. Eu me apaixonei pela leitura, porque eu morava em um bairro onde eu não tinha amigos. Então meu pai construiu uma biblioteca e eu me jogava lá dentro e era devorando o livro. Quando eu acabei de ler todos os livros, eu comecei a ler os dicionários. E lá, irmãos, a minha tia tinha me dado as fábulas de La Fontaine, os livros de Walt Disney, os contos de fadas da Arábia Saudita, Cisne Negro, Patinho Feio. E ali nessas fábulas, eu tenho um livro aí que é de psicanálise, que conta o que é Chapeuzinho Vermelho, que é a jovem que menstrua pela primeira vez, o que é esses contos dentro da psicologia, dentro da psicanálise, da natureza humana. E lá tinha a história dos 3 porquinhos, que muito tempo depois eu fui descobrir que foi criado por um cristão. E na história dos 3 porquinhos, todos eles tinham condições de pegar as pedras, o ferro e o cimento e construir uma casa sólida. Mas na história dos 3 porquinhos, os 2 primeiros porquinhos teriam uma vida de facilidade. Pegaram o dinheiro e os recursos, um construiu uma casa de palha. Rapidamente ele começou a usufruir daquela casa e o resto do dinheiro ele ia curtir, ele ia farrear. O segundo porquinho pegou o dinheiro que poderia comprar materiais e ele foi comprar, sabe o quê? Tábua de pio e de madeira e fez uma casa mais fortinha do que o irmão que fez uma casa de palha. O terceiro irmão, o mais velho, pegou os mesmos recursos que o pai deixou e comprou bloco, pedra, areia e cimento e começou a construir uma casa de ferro com colunas e fundamentos. Eu li a história dos 3 porquinhos. Minha tia comprou os discos das histórias. A minha vida era permeada por pedagogas dos colégios maristas, dos colégios Padre Vieira, onde elas ensinavam.
colégios particulares, e levava aqueles discozinhos azul, e comprava os discozinhos cor-de-rosa, e botava lá aqueles discos, naquelas vitrolas, e era o dia todo eu ouvindo a história da Baratinha, a história da Moura Torta, a história, tudo, cantiga de roda, aquelas músicas, e era aquele universo lúdico, onde eu fui formando a minha personalidade, vendo. De repente, um dia o lobo apareceu. Os dois porquinhos passavam cantando, bestalhado, e o irmão, tá bom, beleza, batendo massa sozinho, com crepe sozinho, colocando o bloco sozinho. Eles iam para a festa, eles iam para o São João, eles iam para o carnaval, e passava e ficava fazendo chacota com o irmão, e o porquinho suado, trabalhando, passava em cima do telhado, virava outra página, ele colocando telha, outra página, ele rebocando. Quando ele acabou de construir a casinha dele, ele entrou para a casa dele, e os irmãos só viviam de farra, de vida fácil, de vida fugaz, de vida fútil, de vida de quimera, vida de fantasia. E o lobo apareceu, e quando o lobo apareceu, correu, os porquinhos com o rabinho entre as pernas, correram. Ele foi atacar o caçula, e o caçula entrou na casa de palha, e o lobo mau chegou e assoprou, e a palha voou, a casa voou. Ele botou o rabinho entre as pernas rodando e saiu correndo, suando, aflito. O porquinho rosa ficou todo vermelhinho na historinha. De medo, entrou na casa do irmão, meu irmão, abre aí. Ele abriu aquela casa de tábua, e o lobo disse, como eu assoprei a primeira de palha, eu sou o lobo mau, esses dois porquinhos, eu vou comer. E chegou em frente à casa de tábua, assoprou, e suou as tábuas, voou o telhado de eternite. Os dois porquinhos correram, não adianta, o lobo mau foi andando tranquilo, agora eu vou pegar 3 de vez. E entrou na casa do porquinho prudente, que construiu a casa sobre a rocha, e que demorou, e que suou, e que aquela casa foi construída suportando o erro dos mais fracos. Aquela vida espiritual foi construída perdoando a quem tinha de perdoar. Não foi no seminário de teologia, não foi nas escolásticas dessa vida, foi na vida prática do sermão da bem-aventurança praticado. Pau na cara, chicotada, traição, amor. Ele cresceu, ele se desenvolveu. O lobo disse, agora não tem para onde correr, agora não tem para ninguém. 3 porquinhos com um só sopro. Respirava, foi ficando magro, debilitado, caiu desmaiado, levantou, e os 2 porquinhos olhavam para o irmão prudente. Meu irmão, me perdoe por tudo. Meu irmão, você segurou a onda. Meu irmão, cheio de remorsos. O lobo não desistiu, mas o porco mais velho era prudente, já estava com lenha guardada, e o lobo disse, vocês não pedem por esperar. Subiu no telhado e pela chaminé para entrar. Quando ele foi entrando pela chaminé, o porquinho prudente, com a sabedoria de Deus, jogou lenha na chaminé e acendeu. Ele estava no meio da chaminé e saiu todo queimado para nunca mais voltar. Eu fui aprendendo cedo a ser um porquinho mais velho, irmão Deus. Entrei no meio dessa religiosidade, tentando aprender, ver, observar, com a mente aguçada, estudando a antropologia das religiões, estudando religiões comparadas, estudando as teologias, estudando as instituições. Eu fui construindo uma casa sólida. Eu fui vendo que a realidade das Escrituras não é a minha cosmovisão de uma pedra, em frente a uma sepultura, com uma mente estorva, estúpida, ignorante, tentando achar um Cristo morto, pobre,
fracassado. Os anjos olhou para Maria e disse: o que é que vocês vieram ver aqui? Aquele que dorme ressuscitou. A realidade aqui é outra. Está tentando fazer da igreja um curso de administração eclesiástica, de ir na gráfica comprar envelopes, livro, caixa e computadores para arrolar os seus rol de membros e saber: eu sou formado em administração eclesiástica. Isso é bom para conviver com o mundo. A igreja é outro naipe, meu amigo. Aqui ninguém vai facilitar a sua vida. Ninguém vai interpor. Deixa a sua oferta no pé do altar e nasça de novo. Se conserte com quem você tem que se consertar. Não pegue a sua podridão, a sua amargura, a sua incompreensão do Evangelho como um material radioativo para contaminar o outro com raiz de amargura. Mantenha-se limpo. Você é limpo? Limpe-se mais. Senta na mesa. Todos estão limpos, mas tem um. Eu fico pensando: quem vai ser esse um? Quem é esse um? Quem é que vai vestir o uniforme desse um? Jesus nunca foi falso, hipócrita, mentiroso. Eu fico imaginando naqueles 3 anos e meio de vida intensa. Em um ano você vai na casa do seu pai almoçar com ele quantas vezes em Natal? Uma vez na semana? Faça o cálculo. Em um ano, 2 vezes? 3 vezes você foi visitar sua tia? Jesus foi 1 ano todo dia. 2 anos todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Se fosse você para fazer o que ele fez, seria 30 anos. Uma vez 1 ano, outra vez no outro ano, outra vez no outro ano. 3 anos, 3 vezes. Seria para fazer 30 vezes 10 anos. Em 3 anos e meio de vida resumida, mas vivida intensamente, a cada segundo, a cada minuto, vivendo o Pai. Não tinha tempo para tomar Coca-Cola. Não tinha 1h30 para assistir o seu Bavi chupando rolete de cana. Não tinha tempo para dividir o horário da novela das 9 de Roque Santeiro e Renascer. A vida dele era uma vida sistemática de intensa integração e dedicação. 3 anos e meio, meu amigo, corresponde a 50 anos da tua vidinha mesclada entre Deus e Mamon. Entre Deus e sua vontade, entre Deus e seus projetinhos, onde Deus muitas vezes nem entra. O teu sítio, a tua casa, o teu carro não é para uso de frutos de quem precisar. É fruto do teu orgulho, do teu eu, do teu ego e de quem você gostar para sentar na tua mesa. Mas na igreja não. No corpo de Cristo não. Na igreja sem mancha, sem rugas, sem nódulos. Uma igreja santa, pura, zelosa e de boas obras. É outro naipe. É outra realidade, Maria. É outra realidade, Madalena. Aquele que se busca entre os mortos vive. Essa mente humana natural serve só para o mundo.
há uma possibilidade muito grande de você viver mais 40 anos sem compreender, sem entender o que é o Evangelho. Eu nem converso mais. Jesus no meio daqueles homens, sorrindo. Tudo bem, Judas? E aí, como foi lá? A missão dos 70. Aí eu expulsei demônio, eu curei enfermos. Jesus olhava para ele com um olhar de amor, de carinho, da mesma forma que olhava para Pedro, para João, para todos. Não havia pirâmide social, separação, medidas de amor de um para com o outro. Não, mas Jesus é hipócrita, é um descarado, é um mentiroso. Diz que ele sabia desde o começo, aquele é um traidor. Como é que eu posso me comportar com amor ou com um traidor? Não. Em você ser um traidor, o problema é seu. Deus não se deixa ser enganado. Aquilo que o homem plantar, ele colhe. O Deus que está em mim é o Deus que sabe o que está em você. E se Ele quiser me livrar, Ele vai falar para o meu coração se fechar e se sair de você. Porque você não é verdadeiro. Você está sendo dissimulado. Nada é real. Existe o nada é real, o nada é verdadeiro na vida de Pedro. Estava enganado a respeito daquilo que ele era. Senhor, eu vou fugir. Na hora que o cara pegou e botou uma K-14 na cara de Pedro, Pedro pegou um revólverzinho de 2 tiros e deu na orelha, no meio da cara do policial. Quando o BOPE cercou Jesus, quando a SWAT, quando a KGB cercou Jesus nos dias atuais, Pedro botou a cara e não temeu a tropa de elite. Puxou a sua espada e meteu no meio da cabeça de um soldado treinadíssimo que se saiu, não foi em câmera lenta não, para tirar uma lasquinha de carne seca para comer lá em Fagundes. Pedro, calma, Deus não disse que eu morro com você, eu morro, eu sou verdadeiro. Eu me desgraço aqui agora. Põe a tua espada na bainha. Não tem com a espada fere, uma espada será ferido. Ele fala para o soldado. Pedro vai até o fim, mas faltava nele ferramentas, faltava nele requisitos. Na hora que perguntou, tu é um deles, ele tentou ir na caixa de ferramenta e ele encontrou a sua impotência, a sua incapacidade, que ele poderia ter dito naquele momento: Senhor, me livra desta hora, Senhor, tu é o Senhor do céu e da terra, sabe tudo, tu és profeta, já vi milagres, já andei em cima do mar com o Senhor. Oh Senhor, me perdoa, me livre, eu sei que o Senhor está falando a verdade. Naquele momento Pedro, cheio de si, olhou para Jesus e disse: eu nunca te negarei. Continua batendo no teu peito, gostosão. Continua batendo no teu peito, se sentindo que você está aqui para dar cartas, né? Aqui é um jogo de carteado que você quer mandar, é o dono da igreja. Não, pastor Flávio, venha, pastor Flávio, dá carta aqui. Entra com temor e tremor, rapaz. Tira a sandália dos teus pés. O camarada quer pegar a Bíblia para estudar a vida de Moisés. Eu estudei a vida de Moisés 6 meses. Tem que estudar 40 anos da vida dele no deserto. Depois mais 40 anos da vida dele no Egito. E depois mais 40 anos da vida dele no deserto com o povo de Israel. É 120 anos para você estudar e entender o que ele passou cada minuto e cada dia. Isso aqui, meu amigo, não é comida de micro-ondas, fast food, não. Não é macarrão mioso que você come de 5 minutos, não. Isso aqui é luta, é suor, é lastro. Não se aprende nas cátedras, não. Se aprende a não viver da igreja, é não morrer a cada dia, como ovelha muda ao matador. Aí fica perdido. Está perdido, meu irmão. Sem direção espiritual. Porque pensa que a letra mata! Está tentando compreender o Evangelho com a mente racional e humana.
Está perdido. Corra depressa e se ajeite, viu? Porque a desgraça se aproxima. Corra depressa e vá alinhar sua vida no mundo espiritual. Pare de demonizar João, Maria, Pedro, Judas. Pare de construir uma muralha em torno do seu ego, impenetrável, protegendo a sua autoimagem, o seu auto-ego, demonizando a tudo e a todos ao seu redor, se sentindo bem, se sentindo que você pode dar as cartas. Desça depressa. Desça depressa, porque o pecado já está às suas portas. A soberba e a ruína. E se arrependa no pó e na cinza. Ele sabia desde o começo. Diz que lá no Getsemane, Judas entra e dá um código secreto à polícia, que foi o melhor destacamento da época. Qual é o melhor destacamento de polícia na Cacaueira? É a CIA Norte. Foi o melhor destacamento de soldados sírios, cruéis, que odiavam os judeus. Entrou para lascar. As melhores facas, os melhores facão, as melhores baionetas, taca-pé de chama e tudo de corda. O que vieste ver aqui, rapaz? Calma aí. O que é isso? Que arsenal é esse? Tudo cercado. Polícia de inteligência, se fosse no dia de hoje, era helicóptero, era drone. Não, o cara é de alta periculosidade. Estava a cabeça procurada por todo o Sinédrio, todo o Império Romano, rapaz. Vai entrando, invadindo. E Judas entra. Quando Judas entra no meio daquela multidão, ele não estava aqui. Jesus já sabia de tudo. Que era um homem que vivia orando. Quem não ora, rapaz, recebe a chapuletada. Salmista Davi diz que o homem que teme a Deus, rapaz, que tem intimidade com Deus, não teme maus notícias. Não anda feito um rebelde aí não, que qualquer coisinha abala a estrutura dele. Ele intervém, vê além. É um homem à frente do seu tempo. Atravessa os soldados, o comando, Judas, o Iscariote. Posso ver o semblante dele. Posso ver aquela noite de lua cheia. Posso ver o pânico. Posso ver os discípulos. Tinha um que saiu de dentro de casa, estava dormindo com um lençol enrolado. Marcos, que foi de longe acompanhando. E aí atravessa. Jesus olha e diz: ó, meu amigo, puxa, tu é doido, Jesus. Esse é um desgraçado, ele que está trazendo esse inferno todo aqui. É o traidor. Não, o traidor é ele. Diabo é ele. Cada um dá o que tem. Você tem o que para o seu inimigo? O diabo que está dentro dele está dentro de você? Jesus disse para os fariseus, para os crentes evangélicos da sua época: como pode ser bom se dentro de você só tem coisa ruim? Como é que você pode pagar a conta de um irmão e deixar a sua devendo? Como é que você pode dar amor à sua esposa? Se o amor que você tem é do sexo para as prostitutas, para as bunda bonita da rua. Porque a sua esposa era bonita quando era nova. Só tem malignidade, rapaz, dentro desse povo. E você está aí, Jesus advertindo: para com isso, tu vai se arrebentar. É o que, Senhor? Você está querendo colher uva do pé de espinho. Espinho dá espinho. Bode dá chifre. Tem que saber conviver. Aqui vieste, amigo.
Judas, com aquela palavra, ficou logo doido. Um beijo traz o filho do homem. 3 anos e meio na beira do rio, na beira do mar, comendo um peixe. Judas, meu amigo, face meiga de Jesus, que comunhão maravilhosa. E era agora que Jesus ia pegar uma metralhadora e dar um tiro na cara de Judas. Meu amigo, eu sou o mesmo, eu não mudo. Quem é você, o novo homem ou o velho homem? Ainda tem um pouquinho de velho homem aqui. Ainda tem um pouquinho de velho homem aqui. A dobra do coração. A dobra do coração. Tem um pouquinho aqui nas dobras. Desgraceiro, ainda tem aqui. Como é que eu vou saber? Eu vou mandar Deus pra pisar no teu pé, pra tu ver. Desgraçado, tá vindo meu pé aqui não. Olha aí onde que tá aqui, ainda tem coisa aqui, meu Deus. Me ajuda, meu Pai, tem misericórdia de mim. Davi fez uma oração célebre. Ele olha para Deus, compreendendo toda a desgraceira do que é o ser humano. Ele diz: Deus, 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 expurga os meus erros que eu não sei que tenho. Você sabe o que é a sala de expurgo do hospital? É onde está toda a bactéria desgraceira, o expurgo. Ele diz: Senhor, expurga de mim o oculto e o escondido que nem eu sei que tem. Pedro não sabia que tinha. O que Pedro sabia sobre ele é que ele ia até a morte, mas vai chegar um momento que sem Deus, na autoconfiança, não vai dar certo, meu filho. Humilha-te a ti mesmo. A autoconfiança procede à ruína. A palavra de Deus está dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso é Bíblia, isso é palavra para estar aqui dentro, vivendo, e medo, e temor. Meu Deus, eu sou. O outro para, olha para o céu e diz: miserável homem que eu sou, meu Deus. Não, mas você, 10 anos de crentinho comendo regra de teologia, né? Campanhazinha, né? Campanhazinha, né? Eu passei 100 anos no monte orando, fortalecendo toda a desgraceira do farisaísmo, do julgamento para com o próximo. Você acha que isso resolve? Que é isso a vida do novo nascimento? Meu amigo, tem que vir a grande tribulação para passar aquele compactador por cima da galera, para aprender o que é sofrimento. Tem que ver o leão arrancando a cabeça da sua filha e do seu filho para entender o que é amar a Deus acima de tudo. Porque nessas casinhas aí desse gospel aí de machinha para Jesus que mamãe sacode. Que maravilha, Jesus! Machinha para Jesus, encontro disso, confraternização disso. É maravilha. Os mercenários gostam, tá cheio. Vá para a África, para a Ásia ver. Vamos ver agora o que é que tem aí dentro, Pedro. Maravilha, louco, cima do mar. Eu sou sufista de Cristo. Não julga ninguém, rapaz. Eu não estou julgando, não. Estou só mostrando realidades. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Judas, sai dali. Meu Deus. Meu Deus, que já avisou no meu coração, eu não entendi, eu estava na ceia, ele me avisou, meu Deus. Pega o saco de dinheiro, chega lá, aqui o dinheiro, esparrama lá. Não, o dinheiro que você pega aí, na 30 moedas de prata, quem é esse aí? Calcule quanto é 30 moedas de prata, dá para comprar o quê? Dá para comprar o quê? A casa dos seus sonhos? O carro dos seus sonhos? É isso que vale Jesus? 30 moedas de prata para não viver a vida real de um discípulo que não nega e que não trai, mas Jesus passivo, calmo, amoroso, sereno e tranquilo.
novo homem, nova vida. Campo de Aceldama, campo de sangue. Não, esse dinheiro aí, deixa aí. Descobriram que o camarada atormentado por demônios foi, vendo que não tinha mais jeito para ele, porque ele agora começa a se lembrar das palavras, que o diabo entraria no coração, tinha tempo, estava na ceia, saiu, não ceiou. Lembrou do lava-pé, eu sou aquele um, oh meu Deus, onde eu estava? Onde você estava quando o pastor Flávio pregou lhe instruindo? O que você faz com as pregações que você ouve esses anos todos? Título de homem de Deus não faz você homem de Deus. Título de um pastor chamado por Deus não faz você um pastor chamado por Deus. É minha atitude e o meu comportamento. Assim é a sua atitude e o seu comportamento. Para que você vive, para que você existe, como é que você se apresenta? Resplandece, se manifeste quem você é. Judas se matou. Jesus foi ao encontro de Pedro porque há esperança, um coração arrependido. Preguei sobre isso nas últimas quintas-feiras, nos últimos domingos. Essa é a realidade, irmãos. Do que nós somos, como vivemos. Eu já sei tudo do Evangelho. Está difícil. Jesus não está dizendo que você tem que pendurar na parede da sala de sua casa diploma de PhD disso ou daquilo, ou de bacharel, ou disso. Aqui a lição é simples. Aprendei com os lírios do campo. A didática é para analfabeto, para beto, para alfa, para doutor, para grande. Os grandes vêm dizendo, meu Deus do céu, eu estava lá no meio desse povão, eu estava lá na favela, no meio da gentalha, eu fui lá. Os sacerdotes e a sinagoga chamou os maiores homens, chamou os oficiais do exército, de alta patente, que nem as universidades de Harvard ensina o que os estoicos e helenistas dos gregos ensinavam. Alta filosofia! Estava no meio da água, foi lá na favela. E Jesus não mudou a linguagem. Opa, tem um povo aqui, não mudou. Continuou pregando o evangelho simples. Olha os livros do campo. Bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados puros, bem-aventurados. Os camaradas voltou. Meu Deus, por que a gente viu? Voltou doido. Chegou lá. Cadê o homem? Rapaz, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu nunca vi um homem falar como aquele homem. Onde é que Jesus estava falando? Na favela. Para os pequeninos, para os pobres. Para aquilo que Paulo entendeu e escreveu ao povo de Corinto. Onde está o sábio? Onde está o questionador? Onde estão os conhecedores desse mundo? Deus transformou a sabedoria do homem em loucura. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Onde está o filósofo, o sábio, o questionador? Eles vieram perdidos. E Jesus falou o quê? Coisa simples. Para você não ficar buscando impedimento, querendo procurar chifre na cabeça de cavalo, está estudando o mapa geográfico, tentando estudar uma técnica missionária, uma grande teologia de não sei o quê, criamos coisas esdrúxulas. Eu quero ver aqui, vem para cá, o tato diário do olhar no olho. Jesus não mandou fundar nenhuma instituição. Isso não quer dizer que você não deve estudar, que você não deve buscar, não é sobre isso. É quando você se desbruça em achar que é isso que vai fazer você ser alguma coisa. E aí Paulo bate dizendo, olha, o que eu aprendi, não aprendi lá não. Cristo é revelação. Quem é da verdade não vai para as faculdades, universidades. Quem é da verdade vem para a verdade. Onde é a verdade? Aqui é a palavra que se manifesta. Nas entrelinhas, nas realidades. Para de comer a casca, rapaz. Tem que moer para entender. Não adianta ler o texto, tem que compreender a complexidade. Você sabe o que é a complexidade disso aqui que ele está dizendo?
Você esmiuçou, você ouviu o que ele está dizendo aqui? Não mais vivo eu. Você está entendendo o que é isso aqui? O que é esse eu que ele está dizendo aqui? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é que eu estou perseguindo? Estou indo matar um povo aí, lá, os seguidores. Quem é? Não, eu, Jesus. Quem é que está sentado aí? É Éder? É Suede? Se eu levantar aqui e dar um tapa em Suede, eu estou dando um tapa em Suede ou em Cristo? Você é um Cristo? Se Saulo vier te matar aqui hoje, Jesus vai tomar a frente e vai dizer: está me perseguindo ou está dizendo que está perseguindo? Jura aqui, está perseguindo os lados. O apóstolo Pedro diz que quando ele era perseguido, quando ele era injuriado, ele entregava Jesus a Deus, o justo juiz. Por que não fazemos o mesmo? Porque o eu ainda está vivendo. O ego ainda está vivendo. Nós precisamos nos desenvolver, não é para baixo, feito tubeira. Ó, você já viu o porco olhar para cima? O porco não tem pescoço. Antros é o estudo dos astros. Porco só olha para cima depois que morre, que cai. Já é. Pare de ser porco. Pare de ser topeira. Ó, parecendo Saul atrás da jumenta. Cadê a jumenta assim, ó? Ó, só material, só minha vida, só minha zona de conforto. Primeiro eu, depois eu, ó. Aí entra lá na casa do profeta, levanta a cabeça, rapaz. O negócio de Deus na tua vida não é jumenta. Tu vai ser rei de Israel. Deus chamou você para ser sacerdote, para ser rei. Deus chamou você para ser intercessor. Lavoura do Senhor, povo escolhido, propriedade particular. Mas está assim, ó, cadê a jumenta? A jumenta já está em casa. Deus apenas usou para a jumenta se perder para você vir parar aqui na minha casa. Fulano morreu para tu chegar até aqui nesse nível. Fulano falou mal de você para ver se você cresce, vê o que você não está conseguindo enxergar. Neguinho te roubou, neguinho te escarneceu, neguinho arrebentou a sua vida. E tu não está entendendo, porque eu, o Eterno, permite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama, não pode compreender. A operação do erro será enviada para todos aqueles que não tiveram amor à verdade. Não tem amor, é enganado. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você vive igreja. Quando você está no centro da vontade de Deus, você entende comunhão. E não vai querer jamais ser todos menos um. Ou você é todos, ou você é menos um. Menos um aqui no meio. Onde Judas estava na hora que todos se reuniram para orar? Na sinagoga. Na hora da reunião e da comunhão, onde você está? Na hora que o irmão precisa de você, onde você está? Na hora que o irmão morre, na hora que o irmão está doente, ô meu irmão, eu não tenho condição, mas manda o Pix aí. Eu queria poder ofertar mais, mas eu tenho também, todos nós passamos dificuldade, mas eu vou mandar aí 30, 40 reais. Ele está lá, oh meu Deus, eu queria 10 reais para comprar de pão. Recebe uma ligação, oh meu irmão, Deus sabe de todas as coisas. R$30 você deu de coração. Quem semeia, colhe. De repente, lá um dia, você está no lugar, oh meu irmão, louvado seja Deus, eu estava lá em casa para Deus, colocou no meu coração. É pouco, Deus me dá uma ajuda aqui, pastor, toma aqui R$300.
É pouco, você precisa de muito mais. Eu digo, aí você lembra, rapaz, eu dei 30 irmãos, R$30. Aí vê as coisas acontecendo, pensa que é de quê? Você quer crescer na vida como igreja? Como igreja, como ladrão, como político, se cresce roubando, se cresce com uma ambição, se cresce sem ter R$1, mas como igreja, a melhor coisa é dar do que receber. Como igreja é dando que se recebe. Mas não. E aí, meu irmão, pense e repense. Onde você está quando Jesus está sendo chicoteado? Na Netflix? Ou no joelho, intercedendo? Onde nós estamos quando o irmão chora no hospital? Irmão, uma coisa é o irmão chorar no hospital por orgulho, de ligar e dizer, irmãos, vou pedir oração lá na igreja. Não quero que a igreja saiba da minha vida particular. Aí é problema seu. Seu orgulho fica aí. Eu acredito, irmãos, ora lá pela minha família. A oração pode muito ser feito. Ainda que tenha menos um aí no meio, ainda que tenha bode, tem trigo, mas tem pessoas reais, verdadeiras. Queremos isso? Estamos prontos para isso ou temos que passar pela grande tribulação para perder tudo e entender que Deus é tudo em todos? O cacete comer e o cara dizer, os crentes tudo apavorado, vamos se reunir. Onde é que a gente pode se reunir? Vamos num lugar onde ninguém vai, aonde? No meio dos defuntos, lá nas catacumbas de Roma, um fedor de carne podre, e eles lá, irmão e tal. Passavam um pelo outro, não podia dizer Pax Secum, fazia assim, ó. O código para saber que o outro era filho de Deus, para não dar Pax Secum, Pai do Senhor. Pax Curios, Pax Cristo, não podia. Porque senão havia pessoas infiltradas para descobrir onde era que estava esse grupo que era contra dizer e adorar César. Dar a César o que é de César, a perseguição grande. Aí o valor não está mais no carro do irmão, na casa do irmão, nos bens do irmão, o valor está o irmão. O irmão é o valor, o irmão é real, o irmão é um Cristo, é membro do corpo de Cristo. Até onde você ama? Onde você não entendeu? Aquele que ama seu irmão dá sua vida por ele. Onde é que você não entendeu essa palavra aí? Menos um não vai dar vida por ninguém não, vai entregar para matar. Até onde você não entendeu? Está no lugar errado, pode não aceita. A Umbanda, o Candomblé está crescendo aí. Não tem essa doutrina não. O islamismo não tem essa doutrina, o budismo não tem não. Que conversa doida é essa aí, cara? Não. Não tem mescla. Não tem resíduo de pólvora. Não tem, aqui é paisagem. É pão sem fermento. Mas aí fora tem tudo para todo mundo, se encaixa. Vai lá no restaurante, o cara vai lhe dar o menu. Abriu o menu, foi? O que é que tem lá no menu? Tô a fim de comer uma lasanha. Tô a fim de comer aqui uma galinha molho pardo. Tem quem coma. Tô a fim de comer uma costelinha de porco. Mas em Cristo não. Aqui não tem cristianismo não. Aqui não tem gospel, não tem evangélico não. Aqui tem seguidores, praticantes da palavra. Lutamos para isso. Aí quando não compreende isso, fica perdido. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Você é ocupado. Você é ocupado. Você é ocupado. Você é ocupado. Tem que ter. Não gostei. Não gostei. Está perdido, rapaz. Mas em Cristo, só vou ver coisa boa em você. As coisas ruins Deus tratará. Em nenhum momento abandonou, nem Judas nem Pedro. Cada um diz para que veio e faz o que veio fazer. E segue a Cristo. Falei aqui na quinta-feira. Temos dias de se reunir contados.
Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas daqui para outubro pode fechar tudo para o ano, não sei quando, mas tem dias contados o sistema. Quando voltar já é no ecumenismo, viu? Quando voltar já é na aliança ecumênica, que vai liberar as reuniões, vai acertar lá tudo direitinho. Então, pense bem, feche seus olhos, eu quero orar por você.